outro Deus além do nosso Senhor Jesus Cristo. Não há. Ele é o Senhor, né? Como às vezes o pastor Isaías fala, se você crê, amém. Se você não crê, paciência, porque Ele é o Senhor. Ele reina sobre tudo e todas as coisas, sobre sua vida, sobre sua casa, sobre Rocha Miranda, sobre, né, Vila da Penha, sobre o Rio de Janeiro, sobre o Brasil, sobre o mundo. Ele reina sobre tudo e sobre todas as coisas. Aleluia. Vamos abrir a palavra do Senhor em Êxodo, capítulo 14. Fazer uma leitura responsiva. Eu vou ler os ímpares, vocês leem os pares. Amém? Esse amém foi muito fraco, hein? Amém? Todos acharam? Êxodo capítulo 14, a partir do versículo 1. O Senhor disse a Moisés: diga aos filhos de Israel que voltem e se acampem diante de Aerode, inimigo do alto do mar, diante de Baal-Zefon, em frente desse lugar, junto ao mar, vocês acamparão. Irmãos, eu sei que Deus não é surdo, mas vamos ler com ânimo. Vamos ler com ânimo, irmão. Só estou escutando algumas vozes só. É a palavra do Senhor. Amém? Eu vou ler o 3 agora. Então, Faraó dirá a respeito dos filhos de Israel: estão desorientados na terra, presos no deserto. Aleluia. Quando foi anunciado ao rei do Egito que o povo fugia, ele e seus oficiais mudaram de ideia a respeito do povo. Disseram: que é isto que fizemos, permitindo que Israel nos deixasse de servir? E Faraó mandou seu carro de guerra e levou consigo seu povo. Levou também 600 carros de guerra escolhidos, e todos os outros carros de guerra do Egito, com capitães sobre todos eles. Os egípcios os perseguiram com todos os cavalos e carros de guerra de Faraó, os seus cavaleiros e seu exército, e os alcançaram acampados junto ao mar, perto de Pi-Hairote, diante de Baal-Zefon. Disseram a Moisés: será que foi por não haver sepultura no Egito que você nos tirou de lá, para que morramos neste deserto? O que foi que você fez conosco, tirando-nos do Egito? Moisés, porém, respondeu ao povo: não tenham medo, fiquem firmes e vejam o livramento que o Senhor lhes fará no dia de hoje, porque vocês nunca mais verão esses egípcios que hoje vocês estão vendo. Todos juntos agora, 14. O Senhor lutará por vocês. Fiquem calmos. De novo, fiquem calmos. Aleluia. Feche teus olhos, Pai eterno, soberano Deus.
Por mais uma vez louvamos e glorificamos o teu nome. Por mais uma vez a tua palavra está sendo anunciada. Por mais uma vez a tua palavra está vindo como bálsamo sobre as nossas vidas. Por mais uma vez estamos sendo fortalecidos por tua santa, inconfundível, poderosa palavra. Por mais uma vez, ó Espírito Santo, pedimos a tua graça e liberamos, damos liberdade para tu agir em nossas vidas, Senhor. Então vem, por mais uma vez, e na autoridade do nome de Jesus, eu já repreendo todo espírito contrário, eu já repreendo todo espírito de distração. Tu tens autorização para agir neste lugar. Repreendo também o espírito de falso profeta. Ó Espírito Santo, vem sobre nós por mais uma vez e cumpra-se o propósito, Senhor, da qual a tua palavra será propagada nesta manhã por tua misericórdia, em nome de Jesus. E todos digam amém. Podeis se assentar, irmãos. É um texto, conhecido. E às vezes você pode estar pensando, poxa, já conheço esse texto, já conheço o começo, já conheço o meio, já conheço o final, já conheço o enredo todo. Um texto, quando a gente lê e começa a contextualizar essa narrativa, essa história, é um texto dramático, emblemático, que a gente vê a história do povo de Deus, que Deus estava sacando e tirando do Egito, de uma forma poderosa, gloriosa, de uma forma que eles jamais tinham visto antes, o Deus de Israel, ao qual Deus estava tirando com mão forte, com poder, e que a gente se depara sempre com esse texto, e às vezes a gente vai correndo, vai direto, a gente não para prestar atenção nos detalhes que Deus fala conosco. E eu meditando nesse texto, eu sabia, entendi do Espírito Santo que era aqui que eu deveria trazer a palavra. E, irmãos, e a gente vai se deparando, estudando a palavra, conforme a gente vai mergulhando, mergulhando na palavra do Senhor, a gente vai descobrindo coisas, coisas Deus vai descortinando na nossa vida, vai falando conosco que a gente não sabia. Por isso que é tão bom nós estudarmos a palavra, como Esdras, Esdras 7:10, não esqueço, aprendi esse versículo no seminário, pastor Isaías repetia sempre esse versículo, e acabei guardando esse versículo na minha mente. Esdras dedicou a sua vida a aprender a palavra do Senhor, a praticar a palavra do Senhor, e depois, por último, a ensinar a palavra do Senhor. Olha só a ordem que Esdras, ele dedicou a sua vida. Então, ele dedicou a aprender a palavra do Senhor, mergulhar, aprender é muito bom, mas ela tem que ser seguida de prática. Se ela não for seguida de prática, então é só ensinamento, é só sabedoria humana, somente isso, não passa de sabedoria humana. Mas quando nós praticamos, aí é uma nuvem de testemunhas, aí você está pregando, aos ouvidos, das pessoas, aos olhos das pessoas, ou seja, aí você pode ensinar, porque o seu ensinamento, irmãos, o seu ensinamento vai com poder e autoridade. Porque quando a gente não tem um bom testemunho, as pessoas não querem ouvir de Cristo por meio de nós. Não querem. Se a gente tem um comportamento que não condiz com a palavra de Deus, a gente vai falar de Cristo, as pessoas podem ouvir até por educação, mas as pessoas não querem saber. Agora, quando vai com autoridade, quando vai com poder, aí a história é diferente. A história é outra. Quando nós nos deparamos com esse texto, eu estudando essa palavra, comecei a estudar. Irmãos, Deus vai usar esse texto aqui ao longo da Bíblia. Ao longo da Bíblia. Essa situação que nós vamos ver aqui, que estamos estudando, a saída do povo do Egito, Deus em vários momentos da sua história, da história do seu povo, Ele vai lembrar esse ocorrido, Ele vai lembrar esse acontecimento. Olha que coisa linda, não é verdade? Multimídia, por favor, coloca para mim Isaías, tem alguns textos que eu vou trazer, mas são vários textos em que Deus vai trazer a lembrança o quê? Esta narrativa, esse acontecimento, esse fato histórico, esse fato emblemático, essa história tremenda. Isaías 43, a partir do versículo 1, Deus, Ele vai trazer seu povo em determinada situação. Isaías, ele vai pregar durante o reinado de Uzias, Jotão, Acás, Ezequias,
que o povo havia se desviado da palavra do Senhor. E olha o que Deus vai dizer, né, por meio de Isaías. Mas agora, assim diz o Senhor, que o criou, ó Jacó, e que o formou, ó Israel. Não tenha medo, porque eu o remi, eu o chamei pelo seu nome, você é meu. 2. Quando você passar pelas águas, eu estarei com você. Quando passar pelos rios, eles não submergirão. Quando passar pelo fogo, você não se queimará. As chamas não o atingirão. Porque eu sou o Senhor, seu Deus, o Santo de Israel, o seu Salvador. Dei quem? O Egito. Olha o que ele faz, olha o que ele faz por mim e por você. Ele deu o Egito em resgate por você, a Etiópia, Sebá, para que você fosse meu. 4. Visto que você é precioso aos meus olhos e digno de honra, e porque eu o amo, darei homens por você e povos em troca de sua vida. 5. Não tenha medo, porque eu estarei com você. Trarei a sua descendência desde o Oriente e o ajuntarei desde o Ocidente. 6. Direi ao norte, entregue, e ao sul, não os impeças de sair. Traga os meus filhos de longe e as minhas filhas dos confins da terra. Todos os que são chamados pelo meu nome e os que criei para a minha glória, sim, aqueles que formei e fiz. Deus trazendo, revelando na época dessa situação do povo de Judá, ao reino sul de Israel, Deus revelando o seu amor e trazendo à lembrança o Egito. Outro texto também muito lindo, que é lá Oséias, capítulo 2, versículo 14. Oséias prega para o lado norte, né, de Israel, e ali Oséias está, Deus, na instrumentalidade de Oséias, vai revelar o quê? O seu amor. Olha que lindo. Portanto, eis que eu a atrairei e a levarei para o deserto, e lhe falarei ao coração, e ali eu lhe devolverei as suas vinhas e farei ao vale de Acor uma porta de esperança. Ali ela responderá como nos dias da sua mocidade e como nos dias que saiu da terra. Olha aí, de novo, irmãos. De novo, Deus lembrando, olha, lembra da onde eu te tirei, lembra como eu te resgatei, lembra o que eu fiz com você quando você estava perdido, lembra como eu tirei você com mão forte, você estava perdido, mas eu te salvei. Olha aí, Deus lembrando de novo. Ali ela me recompensará como nos dias de sua mocidade, como no dia em que saiu da terra do Egito. 16. Naquele dia, diz o Senhor, ela me chamará de meu marido, e não me chamará mais de meu Baal. 17. Até o 15, perdão, até isso aí mesmo. Removerei a sua boca, enfim, os nomes de Balaíns, e eles não mais lembrará desses homens. Até aí. E tem outros textos também, só para gente, só mais um. Ezequiel 20, a partir do versículo 10. São vários, irmãos, são vários textos do Antigo Testamento, e nós vamos para o Novo também, que Deus traz essa lembrança, dessa narrativa, dessa história, desse feito poderoso, e que, irmãos, estão muito vivos em nossos dias. Meu Deus, essa narrativa a gente vai voltar aqui. Acho que nunca teve tão vivo como está hoje aqui, essa narrativa do povo sendo oprimido, perseguido pelo Egito, pelos seus soldados. Meu Deus do céu, não sei você, não sei se é só comigo, mas o negócio está estreito, né? Como a irmã Selma até falou outro dia, só Deus sabe, né, os homens que sobem aqui, como estão sendo amassados para trazer a palavra do Senhor. Porque às vezes vocês estão vendo aqui, as pessoas subindo aqui, é tão lindo pregar a palavra de Deus, como o pastor Isaías fala, o preço é alto, o preço é caro, é muito caro. Vocês não têm noção. Para mim, eu vejo essa narrativa, esse texto aqui, como o contexto da minha vida. Porque parece que quanto mais a gente confia em Deus, parece que o inimigo vem atrás. E parece que Deus está preparando uma cilada para a gente, parece que a gente vai morrer, parece que a gente vai sucumbir, parece que não vai ter mais jeito, não é verdade? Por isso, vocês vão entender onde Deus vai levar essa mensagem. Agora aqui, eu os tirei, Ezequiel, eu os tirei da terra do Egito e os levei para o deserto. 11. Deles os meus estatutos, e lhe fiz conhecer os meus juízos, pelos quais o ser humano viverá, se os cumprir. 12. Também lhes dei os meus sábados para servirem de sinal entre mim e eles, para que soubesse que eu sou o Senhor, que os santifica. 13.
Mas a casa de Israel se rebelou contra mim no deserto, não andando nos meus estatutos e rejeitando os meus juízos, pelos quais viverá aquele que os cumprir, e profanaram grandemente os meus sábados. Então eu disse que derramaria sobre eles o meu furor no deserto para os consumir. 14. Mas, olha aí, irmãos, tudo é Deus. Se não fosse Deus, eu e você já era, né? No linguajar, né, nosso, já era. Mas agir por amor de quem? Dele mesmo. Mas agir, né, por amor do meu nome, para que não fosse profanado aos olhos das nações, diante das quais os tirei do Egito. Só até aí. Irmãos, Deus lembrando de novo, tem várias passagens, se você for estudar, tem várias passagens no Antigo Testamento que vai falar sobre essa narrativa. Ou seja, Deus trazendo sempre à memória, por que você se desviou? Porque em vários contextos, para o reino norte ou para o reino sul, porque você se afastou do Senhor, lembra de onde eu tirei você, lembra com como eu agi com poder e autoridade, lembra que para mim não há nada impossível, eu sou poderoso para fazer qualquer coisa, que da maneira que os tirei do Egito, não havia como ninguém tirar vocês do Egito, ninguém poderia tirar eles. Agora, vamos entrar lá na narrativa. Êxodo 14, o Senhor disse a Moisés, diga aos filhos de Israel, que volte, eles estavam lá em Sucote, Etam, que volte e se acampo diante de Pirairote, entre Migdol e o mar, dizendo a Baal-Zefon, em frente desse lugar, junto ao mar, vocês acamparão. Então, Faraó dirá a respeito dos filhos de Israel, estão desorientados na terra, presos no deserto. Meu Deus, aí, a gente lê isso daqui, a gente fica assim, meu Deus, Deus é demais, irmãos. Aí, você aprove Deus salvar aqueles que creem na loucura do Evangelho, da palavra. Porque, irmãos, Deus faz coisas que humanamente a gente vai fazer os cálculos, vai fazer a matemática. Eu falei, Senhor, se a gente pudesse, a gente fala, senhor está meio equivocado nessa ordem, essa ordem aqui, grande general, essa ordem não está muito boa, porque Pirairote, Migdol eram duas montanhas, né? Estava colocando diante de duas montanhas e à frente o mar. Mas o povo não questionou muito não, porque até então o Egito não tinha aparecido, não é verdade? O faraó ainda estava caminhando, eles não sabiam que o exército faraó estava vindo. Então eles foram, obedeceram. Mas Deus às vezes, irmãos, presta atenção, Deus às vezes nos ordena fazer coisas que para o inimigo nós estamos encurralados, que para o inimigo nós não temos saída, e que para o inimigo nós estamos perdidos, e que para o inimigo nós estamos desorientados. Mas veja bem, a ordem é obedecer, o mistério é obedecer, ainda que para o inimigo ele acha que está ganhando vantagem, está ganhando terreno, e que ele está ganhando vantagem, deixa ele pensar. O que importa é o que Deus pensa de mim, de você, e os planos que ele tem para nós. E você começa a pensar nisso daqui. Falei, Senhor, o Senhor levou o povo. Irmãos, não era uma pessoa ou duas pessoas. Sabemos que foi 600 mil homens, não é isso? Sem contar mulheres, crianças. Diz que na contagem não entravam os idosos. Então, se botar toda essa contagem, dá em torno mais ou menos de 3 milhões de pessoas. Era uma multidão, né? A olhos humanos, que o povo depois reclamou. Vai dizer aqui o que Deus está fazendo? Uma morte coletiva, um suicídio coletivo? Mas o que é isso? Está levando a gente diante de duas montanhas e o mar? Irmãos, o mistério é obedecer. A fé, muitas das vezes, muitas coisas que nós conhecemos sobre fé, a fé é agir independente das consequências. Porque agir pela fé, às vezes, se a gente não agir pela fé, a gente vai fazer cálculos, né? Vai pensar, etc. Mas se Deus ordenou, vá. Simplesmente vá. Porque Ele é que garante. Se Ele falou, Ele garante. Então o povo foi. E o Egito pensou o quê? Estão desorientados. Irmãos, a gente vê aqui no Rio de Janeiro, o negócio está estreito demais. Rio de Janeiro está complicado demais. Meu Deus do céu. E aí, irmãos, presta atenção. Isso aí serviu muito para mim, Senhor. O Senhor me fez sair de lá onde eu estava e voltar para cá, para o Rio de Janeiro. Olha isso daqui, Senhor. Olha como é. Eu estou diante de duas montanhas. Eu estou diante do mar e quem está vindo atrás de mim é Faraó, Senhor. Eu estava pregando para mim mesmo isso aqui, esse texto. E talvez você esteja pregando para você mesmo. Deus está falando com você nesta manhã. Porque há situações que a gente estamos, a olhos humanos, encurralados, em que não há mais saída. Não tem, até mesmo a gente falar aqui, acho que nem Deus tem condições de fazer alguma coisa. Mas Deus é aquele que abre porta onde não tem. E a porta que Ele abre, ninguém
fecha. Irmãos, a porta que ele abre, ninguém fecha. E a porta que ele fecha, ninguém abre. Então, irmãos, a olhos humanos, eles obedeceram, foram. Mas aí eles foram, né? E eles assim o fizeram, versículo 5. Quando foi anunciado ao rei do Egito que o povo fugia, eles e seus oficiais mudaram de ideia a respeito do povo. Disseram: que é isto que fizemos, permitindo que Israel nos deixasse servir? E Faraó apontou o seu carro de guerra e levou consigo seu povo. Levou também 600 carros de guerra, olha aí, escolhidos, hein? Não foi qualquer carro de guerra não, né? Imagina aí a maior potência hoje, a maior potência, os Estados Unidos. Imagina levar os seus melhores aviões, né? Os seus melhores porta-aviões. Oh, meu Deus, para Deus não tem isso não. Não tem esse negócio não. Aí levou os melhores, o poderio bélico do Egito. Levou também 600 carros de guerra, escolhidos, e todos os outros carros de guerra do Egito, com capitães sobre todos eles, porque o Senhor endureceu o coração de Faraó, rei do Egito, para que perseguisse os filhos de Israel. Porém, os filhos de Israel saíram marchando corajosamente. Os egípcios o perseguiram com todos os cavalos de guerra do Faraó, os seus cavaleiros, os seus exércitos, e o alcançaram junto ao mar, perto de Pirairote, diante de Baal Zefon. Irmãos, aí você olha esse texto, agora tu imagina o povo. Imagina o povo que já tinha vivido aquela situação toda das pragas. Primeira praga, né? Vai lá o Rio Nilo, depois a rã. Fala assim, poxa, agora vai, agora a gente sai. Não, depois vem o gafanhoto, depois vem as pedras. Agora vai, não vai, vai, não vai, vai, não vai, vai, não vai. Pois, saiu. Agora sai do Egito. Saíram de Ramsés, passaram o Sucote, Etã, e agora vão atravessar o Mar Vermelho. Aí quando está na travessia, estão diante do mar e quem vem atrás? O Faraó. Meu Deus do céu, imagina isso, irmão. Você fala, meu Deus, esse inimigo de novo atrás de mim. E agora, o que a gente vai fazer? E o povo, como é que o povo ficou? O povo quando viu, versículo 10, e chegando o Faraó e os filhos de Israel levantaram os olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles, e ficaram com muito medo. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, disseram a Moisés, foram reclamar com Moisés. Irmãos, a verdade é fácil falar, porque a fé é um músculo, né? A gente tem que exercitar. É muito fácil pregar e falar, viver é outra coisa. Mas a fé e o medo, elas não podem estar no mesmo coração. Ou a fé vai anular o medo, ou o medo vai anular a fé. Essa é a verdade. Ou se a gente olhar para as circunstâncias, nós vamos dizer, estamos perdidos. Não tem jeito, não há solução. Mas se a gente olhar para a Bíblia, estamos salvos. Ele é o nosso Senhor. Deus, Ele é o nosso escape. Ele é o nosso porto seguro. Ele vai abrir porta. Eu não sei o que Ele vai fazer, como Ele vai fazer. Eu não sei. Eu não sei. Irmãos, e agora Deus está aqui me lembrando um testemunho da minha filha, né, que ela foi lá para Portugal, mas antes ela estava morando aqui, antes de ir para lá. Olha só que coisa linda. Recebe, irmão, que só Deus pode fazer isso. E ela dependia de Deus abrir uma porta de trabalho para ela ficar lá. Ela tinha que abrir a porta de trabalho. E ela teve um sonho. Ela teve um sonho que estava na sala do nosso apartamento. E ela viu uma porta numa parede, que não tinha porta. Não tinha porta naquela parede. E ela entendeu que Deus estava abrindo uma porta para ela lá. E onde não existia porta. Olha que coisa, hein? Presta atenção. Deus trouxe aqui agora, fresquinho. Deus abre porta onde não há porta. Então ela foi. E lá ela procurou a escola americana, né? Foi procurar lá, mas aí disseram para ela, não tem vaga. Não tem vaga. Não tem vaga para você aqui, para a professora. Não tem. Mas por fim, o que aconteceu? A história é meio longa, vou, né, resumir um pouco. Deus moveu o coração daquelas pessoas, que eles fizeram abrir uma porta, uma vaga, um emprego que não existia, uma categoria nova. Lá, olha, vamos aqui para você aqui, uma porta, uma vaga para você, mas é uma função que não existe na empresa. Vamos criar essa nova função, seja uma porta para você trabalhar aqui. Irmãos, só Deus faz isso. Não existia essa função naquela escola. Abriu aquela função, aquela porta se abriu para ela trabalhar lá. E com isso se cumpriu o que Deus falou para ela. Vão para lá que eu estou trazendo vocês para cá, para Portugal. Só Ele faz isso. Só Deus faz isso, entendeu? Então a gente olha para cá, irmãos, nessa situação toda, porque Deus nos leva às vezes por um caminho.
Aí agora, veja bem, diante do mar, a gente sabe, né, conhece a história, as montanhas, vai fugir para onde? Vai fugir para onde? Aí ou a gente vai reclamar, vai murmurar, ou nós vamos confiar em Deus. Aí o povo fez o quê? Foi falar com Moisés, versículo 10, o 11. Disseram a Moisés: será que foi por não haver sepultura no Egito, que você nos tirou de lá, para que morramos neste deserto? O que foi que você fez conosco, tirando-nos do Egito? Não foi isso que dissemos a você no Egito? Deixe-nos em paz, para que sirvamos os egípcios, pois teria sido melhor para nós servir os egípcios do que morrer no deserto. Irmãos, Moisés vai responder aqui, mas Moisés já estava cheio já da unção, cheio da autoridade do Senhor, estava, né, porque Deus estava honrando ele diante daquele povo, e Moisés tranquilo, falou assim: olha, fiquem calmos, vocês vão ver o livramento que Deus vai fazer, a partir de hoje, olha, vocês nunca mais vão ver esse inimigo, porque o que Deus estava fazendo, irmãos, o que às vezes a gente não entende, eu não entendo, é que Deus às vezes ele vai nos levando por um caminho, é que é para a honra ficar para Ele, não é para mim, não é para você. Às vezes a luta vai aumentando, vai chegando a um nível tão difícil, que humanamente falando assim: olha, você não pode fazer nada, eu não posso fazer nada, e se acontecer alguma coisa, todos vão reconhecer, sem tu abrir a boca, todos vão dizer: isso só pode ter sido coisas de Deus, isso é um milagre, era impossível isso ter acontecido, e Deus às vezes permite isso, Ele nos leva num caminho, e ao mesmo tempo, faz o inimigo vir atrás da gente, mas sabe para quê? Para consumir os olhos dele, para eles verem o que Deus fez. Todo o exército vai morrer, que a gente sabe vai ser destruído, e somente Faraó vai ficar vivo, para quê? Consumir os seus olhos, e eles verem como Deus é fiel e poderoso. E esse contexto está mais vivo do que nunca na minha vida, na sua vida, na vida da igreja. O período que nós estamos vivendo, a apostasia que a igreja está vivendo, porque as trevas têm avançado, Faraó tem avançado, o inimigo tem avançado, e ele está achando que a gente está desorientado, perdido, que estamos perdendo posição, e de fato até estamos, mas Deus está no controle de tudo. O inimigo pode pensar que ele vai ganhar, mas ele é um perdedor. Jesus já venceu ele na cruz do Calvário. Ele pode pensar até que vai ganhar, mas ele só vai pensar, porque a vitória é nossa no nome de Jesus. Mas é preciso confiar em Deus. E confiar é uma tarefa difícil, não é fácil. É quando você está diante do mar, diante de duas montanhas, e atrás vem o Faraó. Ou seja, ou a gente confia no Senhor, ou a gente não confia. Porque, irmãos, livro de John Fox, né, Os Mártires, não sei se alguém aqui já leu esse livro, alguém já leu esse livro? John Fox, Os Mártires. É um livro pesado, que conta um testemunho de pessoas que foram fiéis ao Senhor e pagaram com preço, com a sua própria vida, pagaram um preço caro. Muitos foram mortos, literalmente, que a gente sabe, e muitos, naquela época, que ele vai relatando, foram amarrados com pedras e jogados no rio, para afundar com as pedras. Mas muitos que foram amarrados com pedra, não afundaram. Tu crê nisso, irmãos? Só Deus, parecia que tinha amarrado eles com pedras de isopor, que quando jogaram no rio não afundaram, ficaram boiando. Só Deus faz isso, irmãos, só o Senhor faz isso. Deus, Ele é Deus. Muitos, presta atenção nessa frase, muitos serão libertos na morte, e muitos serão libertos da morte. De qualquer maneira, vamos para casa. Nossa casa é o Senhor. Deus tem preparado uma linda cidade, e nós vamos para lá. Lá não há pecados, lá nós não vamos ter que pagar nada, nem aluguel, nem água, nem luz, nada, tudo é de graça, e a riqueza em abundância. A presença do Senhor, não haverá luz do sol, não é isso? Porque será a luz da sua própria glória, e não haverá escuridão. Olha que coisa linda. E é esse lugar, isso aqui está apontando o quê? Para Nova Canaã. Está apontando o quê? Para onde nós vamos? Nós vamos para o céu, mas é necessário confiar naquilo que Ele está fazendo. E aqui, muitas das vezes, Deus fala conosco, nos dá ordens para nós obedecermos, que não são fáceis, irmão. Não são fáceis, porque às vezes, nos humilharmos diante da presença do Senhor, a gente vai passar por humilhações, vamos passar por privações, por provações, né? Suzano Wesley
né, a mãe de John Wesley, aquela mulher, ela cuidou do seu filho, ela educou o seu filho, mas ela pagou um preço muito alto. Não foi um preço baixo, foi um preço muito alto que se paga. Mas Deus honrou ela. Deus honrou. Conhecemos, né, Charles Wesley, John Wesley, como Deus honrou, né, aquilo que aquela família, né, aquela mãe fez. Ela também pregava no seu lar, na sua casa, uma pregadora do Evangelho, mas ela educou os seus filhos na palavra do Senhor. Pagou um alto preço, porque não é fácil. Hoje a gente vive um sistema, né, a gente vive um sistema humano que o inimigo, ele amordaçou as famílias. No sentido de quê? Porque hoje os pais não têm tempo para ensinar os filhos, né? Porque muitas mães estão só, tem que fazer papel de pai, de marido, cuidar dos seus filhos. Aí os filhos vão para onde? Vão para a escola, terceirizam, né? A igreja terceirizou a educação dos seus filhos. Foi o quê? Para as escolas. Passa 5 horas por dia, pastor John vai relatando sobre isso no áudio do BRMEC. Passa 5 horas por dia numa escola e só passa 1 hora na escola bíblica na igreja. Irmãos, ganharam vantagem. E nós terceirizamos a educação dos nossos filhos para o Estado. E o Estado faz o quê? No avivamento da Romênia, em 1949, o que eles fizeram? Quando o comunismo entrou, contra a União Soviética entrou na Romênia, sabe qual foi a primeira ordem para as igrejas? Tire as crianças. Tire as crianças e os jovens da igreja. Foi a ordem que deram para tirar elas da igreja. Para o quê? Não aprenderem a palavra do Senhor. Só poderia ficar quem? Em torno de pessoas de 40, 60 anos que poderiam entrar à igreja. Para quê? Para morrer, para a igreja sucumbir. Mas enfim, a história é longa. Deus vai levantar o homem, não vai aceitar aquela coisa toda. E aí começa a perseguição. Irmãos, porque às vezes Deus tem que sacudir a gente para que nós venhamos exercer a fé no Senhor. E aqui, continuando, versículo 15. O Senhor disse a Moisés: por que você está clamando a mim? Esse versículo é emblemático, não é verdade? Diga ao povo, ou diga a Israel que marche. Diga aos filhos de Israel que marchem. E você levante o seu bordão e estenda a mão sobre o mar. As águas se dividirão para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. Eis que vou endurecer o coração dos egípcios para que venham atrás de vocês e entrem no mar. Serei, olha aí, a honra é para ficar para ele, não é para nós, é para o Senhor. Serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército, nos seus carros de guerra e nos seus cavaleiros. Os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando for glorificado em Faraó, nos seus carros de guerra e nos seus cavaleiros. Agora, irmãos, versículo 19, tem algo aqui tremendo, 19 e 20, presta atenção. Então o anjo do Senhor que ia diante do exército de Israel, meu Deus do céu, Deus é demais. O anjo do Senhor que ia diante do exército de Israel, que exército, a olhos humanos, que exército é esse? Deus está chamando o seu povo de exército. Homens, mulheres, amedrontados, morrendo de medo. Que armas que eles tinham? A sacola, as trouxas das suas roupas. Estavam levando um pouquinho de pão asmo que tinha sobrado. E Deus chama que o meu exército, meu Deus do céu, Deus chama de meu exército. Sabe o que Deus está falando aqui? O inimigo fala que você é escravo, que você é medroso, que você está perdido, que você está desorientado, que você vai morrer. Mas Deus fala assim: você é meu exército. Olha aí, irmãos, você é meu exército. É Deus falando, não sou eu, é Deus falando. Olha que coisa linda. Aí a gente olha para o vale, né, dos ossos secos, Ezequiel 37, o povo viu o que? Um cemitério, mas Deus viu o que? Um exército vivo. O povo via o quê? Mortos, mas Deus via um exército vivo. Isso me chamou muita atenção. Senhor, o Senhor está chamando o seu povo de exército. Mas, Senhor, todo mundo com medo, correndo, desesperado, reclamando, muitos reclamando. E o Senhor ainda está dizendo: olha o meu exército, olha o meu exército. Eu sou o general de batalha. Olha a diferença aí, vocês são o meu exército. Irmãos, às vezes a gente não tem conta. Eu já falei algumas vezes, né? É pela fé que a gente crê que o universo foi formado pela palavra de Deus, não é isso? Pela fé, você tem que crer. Imagina o sol e a lua, as estrelas, há bilhões e bilhões de estrelas que o homem, em meio à tecnologia de hoje, não consegue contar quantas estrelas tem no universo. E a Bíblia diz que Deus chama cada uma delas pelo quê? Pelo nome, e elas o quê?
respondem, elas se apresentam voluntariamente. É muita loucura para a nossa mente, é muita coisa para entrar na nossa mente. Deus criou o universo, Ele é dono de tudo, do mundo visível e do mundo invisível. Esse é o nosso exército, esse é o nosso general de batalha, e o nome dele é Jesus Cristo. E o pastor Isaías estava louvando aqui hoje de manhã. Sabe, me veio uma graça, me veio uma força, me veio um bálsamo tocando esse louvor da harpa, né? Deus está preparando para nós uma nova, uma linda cidade. Uma linda cidade, onde não entrará pecado, onde não entrará lágrimas, não entrará dor. Deus, Ele tem preparado para nós, e esse texto Ele está apontando para isso, para a nova Canaã. Sabe o que? Esse caminho que Deus está preparando, o inimigo não entra, o inimigo não pode entrar, só o povo de Deus, só os escolhidos. Quando o povo de Deus passou, que o mar veio se fechar, Deus está falando, esse caminho aqui é só para o meu exército, o inimigo ele não entra, por onde o meu povo vai entrar, isso que Deus está falando, só os escolhidos do Senhor. É algo tremendo. A gente não tem noção, a gente fala que Deus é majestoso, glorioso, né? Poderoso. Oh Senhor, mas por que a gente às vezes, e eu estou falando de mim, às vezes me acovardo, me amedronto com certas situações, falei, Senhor, olha isso aí, Senhor, se o Senhor não vier, eu vou morrer com esse negócio aí, eu vou tá ruim, né? Mas peraí, Ele não é dono de tudo. Ele não é dono de todas as coisas. Não foi Ele que te tirou do império das trevas e te transportou para o reino do Filho amado do Senhor? Foi Ele que tirou, não foi você? Agora eu pergunto para você, Ele chama o seu povo de exército. Qual foi a ajuda que esse exército fez para ajudar Deus a sair de lá? Qual foi a ajuda deles? Só perna para que corra, né? Perna para andar. Qual foi a ajuda deles? Nada. Deus tirou aquele povo com mão forte e poderosa. Irmãos, aí de novo ele vai falar, né, o versículo 19, então o anjo de Deus ia diante do exército de Israel, o exército de Israel, misericórdia, se retirou e passou para trás deles, também a coluna de nuvem se retirou de diante deles, e se pôs atrás deles, e ia entre o exército do Egito, olha só que coisa, gente, Deus é demais, 20, e ia entre o exército dos egípcios, e o exército de Israel, chama de novo, o povo de Deus de exército, misericórdia, nós somos exército vivo do Senhor, porque o nosso general, ele reina e vive para todo sempre, aleluia, irmãos, meu Deus do céu, misericórdia, a nuvem era escuridão para os egípcios, mas iluminava a noite para o povo de Israel, assim que durante toda a noite, os dois exércitos não puderam se aproximar, Deus não deixou, irmãos, eu não sei se você sabe, mas durante, esse texto aqui não revela, mas durante essa saída, essa passagem, houve muitos relâmpagos e trovões. Você sabia disso? Houve uma chuva muito intensa. Sabe disso? Não sabe não? Então vamos lá, coloca para mim, por favor, Salmo 77. E a gente estudando, a gente vai aprendendo. Essa passagem aqui, Deus enviou uma chuva muito grande, trovões e relâmpagos. 77, 13, a partir do 13, Salmo 77, a partir do versículo 13. O teu caminho, ó Deus, é de santidade, que Deus é tão grande como o nosso Deus. 14. Tu és o Deus que opera as maravilhas e entre os povos tem feito notório o teu poder. 15. Com o teu braço remiste o teu povo, os filhos de Jacó e de José. 16. As águas te viram, ó Deus, as águas te viram e temeram, até os abismos se abalaram. 17. Grossas nuvens se desfizeram em água, houve trovões nos espaços, também as tuas setas cruzaram de uma parte para outra. 18. O estrondo do teu trovão ecoou na redondeza, os relâmpagos iluminaram o mundo, a terra se abalou e tremeu. 19. O teu caminho foi pelo mar, as tuas veredas passaram pelas grandes águas, mas ninguém encontrou as tuas pegadas. 20. O teu povo, tu o conduziste como rebanho pelas mãos de Moisés e de Arão. Meu Deus, irmão, misericórdia. Agora outro detalhe aqui muito interessante, é algo tremendo, versículo 24. Na vigília da madrugada, da manhã, aliás, na vigília da manhã, o Senhor, na coluna de fogo, de nuvem, viu o acampamento dos egípcios e criou um alvoroço no acampamento dos egípcios. Emperrou as rodas dos carros dos egípcios,
fazendo com que andasse com dificuldade. Alguns teólogos entendem que essa chuva veio com tamanha intensidade que amoleceu o barro e as rodas emperraram no barro. Emperraram e eles não conseguiam andar, porque foi igual lá na outra passagem também, tem lá Esther, se eu não me falha a memória. Deus, ele é poderoso, irmãos. Ele segurou os egípcios, ele confundiu, ele trouxe confusão. Lembra que Davi, certa vez, ele fez uma oração: Senhor, traz confusão aos conselhos de Aitofel, né? E Deus trouxe confusão aos conselhos dele, o povo não ouviu os conselhos dele. E aqui a gente está vendo o quê? Deus segurou, atrás era uma nuvem de escuridão, não enxergavam nada, mas a nuvem para o seu povo era a luz que os guiava, e Deus segurou as suas carroças, travou as rodas, e fez grandes trovões e relâmpagos sobre aquela situação. Irmãos, isso é uma cena assim que a gente olha assim, meu Deus, que é isso, né? Parece até filme, mas a gente olha o que Deus faz por mim e por você. Irmãos, é por isso que Deus vai trazer sempre essa passagem. E agora, indo mais adiante, vamos lá, olha só, vamos agora para o Novo Testamento. Novo Testamento, Paulo vai trazer a lembrança, essa passagem de novo, e com um detalhe muito lindo, muito interessante, porque, vamos lá, 1 Coríntios capítulo 10, por favor. Olha o que Paulo vai falar. 1 Coríntios 10, versículo 1. Ele vai dizer que as águas por onde o povo passou. Ora, irmãos, não quero que vocês ignorem que os nossos pais estiveram todos sob a nuvem e todos passaram pelo mar. 3. Todos eles comeram do mesmo alimento espiritual. 4. E beberam da mesma bebida espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia. E a pedra era Cristo. 5. Mas Deus não se agradou da maioria deles, razão pelo qual ficaram prostrados no deserto. Somente até aí. O que Paulo está falando? Paulo está exortando a igreja de Corinto, por causa da imoralidade, por causa da divisão, e ele vai trazer a lembrança, essa passagem. Ele vai dizer o quê? Que o povo passou por ali, como se eles fossem batizados pelas águas e pela glória da nuvem do Senhor. Versículo 6. Ora, estas coisas se tornaram exemplo para nós, a fim de que não cobicemos as coisas mais, como eles cobiçaram. Enfim, ele vai falar do povo que havia se desviado, depois que saíram do deserto, e vai dizer que passaram ali, sobre as águas e sobre a nuvem da glória do Senhor. Quando a gente vê essa passagem, o povo, uma multidão, passando por ali, é como se elas estivessem sendo batizadas. E quando a gente vê o novo caminho, Deus estava conduzindo o quê? Para a nova Canaã. Para onde eu estou querendo chegar com isso? Agora a gente vai para Apocalipse, capítulo 15. Depois que Deus dá essa vitória, pode colocar o capítulo 15, mas depois que Deus dá essa vitória ao povo de Israel, o que acontece logo depois? O cântico de Moisés, não é isso? O cântico de Moisés, depois que há essa grande vitória que Deus dá para eles, ao cântico de Moisés. E quando a gente vai lá para Apocalipse capítulo 15, versículo 1, no capítulo 14, volta para trás um pouquinho, por favor, capítulo 14, versículo 14. Eu não sei qual o título da Bíblia seu aí que dá aí, mas a NA diz a colheita do fim dos tempos. Não é isso? Não sei se está escrito aí na sua Bíblia, o título que a NA deu, a colheita do fim dos tempos, mas nós não vamos ler. O que é a colheita do fim dos tempos? É uma grande colheita, ou seja, é um batismo, é um arrependimento, é a manifestação do poder de Deus. E quando nós olhamos lá para trás, que vemos o povo passando naquela multidão, e Paulo vai dizer que eles passaram ali pelas águas, como se fossem batizados, está dizendo o quê? Da última colheita, de uma colheita, não é uma colheita de uma pessoa, 2 pessoas, mas é multidões. E aqui, quando chega aqui em Apocalipse, no capítulo 14, versículo 14, nesse pequeno texto até o versículo 20, está relatando aqui a última colheita do fim dos tempos. E quando chega no capítulo 15, do versículo 1, que diz assim: vi no céu outro sinal grande e maravilhoso, 7 anjos que tinham os 7 últimos flagelos, pois com estes se consumou a ira de Deus. Vi como que um mar de vidro misturado com fogo, e também os que venceram a besta, e a sua imagem e o número do seu nome. Eles estavam em pé,
junto ao mar de vidro, tendo harpas que lhe foram dadas por Deus, e entoavam o quê? O cântico de Moisés. Olha que coisa linda, lá em Apocalipse, lembrando também esse evento, essa situação, porque aponta o quê? Para onde nós vamos, aponta para o lugar, a Nova Canaã, a Nova Jerusalém, e entoava o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro, dizendo, é até um louvor, né? Você vai se lembrar desse louvor, grandes e admiráveis são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso, justos e verdadeiros são os teus caminhos. Aquele louvor ao Rei das Nações, né? Quem não te temerá, quem não glorificará teu nome, ó Rei das Nações, quem não glorificará, pois só teu nome é santo. Irmãos, estamos falando de Apocalipse. Apocalipse está trazendo a menção, o cântico de Moisés. Meu Deus, olha aí. Aí diz assim, quem não temerá e não glorificará o teu nome, ó Senhor, pois só tu és santo. Por isso todas as nações virão e se prostrarão diante de ti, porque os teus atos de justiça se fizeram manifestos. Irmãos, antes um pouquinho fala o quê? Da última colheita, a grande colheita. E agora está trazendo o quê? O cântico de Moisés. Ou seja, irmãos, o arrebatamento da igreja está muito próximo. Sabe o que é isso? O arrebatamento da igreja está muito próximo. E Deus está falando hoje comigo e com você. Eu, quando fui estudando essa narrativa, falei, Senhor, isso aqui é tremendo. Até em Apocalipse também fala dessa narrativa, dessa história, está apontando para onde nós vamos. Então, irmãos, segura a corda, entendeu? Não desanima, fica firme no Senhor, porque, irmãos, é verdade, às vezes dá vontade de chutar o balde, como diz o pastor Ronaldo, né, falou certas vezes, não chuta o balde não, porque a tua bênção pode estar dentro do balde, entendeu? Não chuta não, fica firme no Senhor, porque Deus é fiel, Deus ele é poderoso. A gente olha para essa narrativa, a gente olha para essa história, irmãos, humanamente falando, talvez o seu caso não tenha jeito. Humanamente falando, talvez ninguém possa fazer nada, porque, irmãos, tem situações que não há ninguém que possa te ajudar. Certa vez eu falei numa pregação, né, de que o Espírito Santo, né, as pessoas nos ajudam com conselho, a esposa ajuda, né, o cônjuge ajuda, os filhos ajudam, o pastor ajuda, enfim, os irmãos ajudam em oração, mas tem situações que é você e Deus. É você e Deus. Quer ver uma coisa tão simples, né, às vezes delicada? São exames. Às vezes a gente vai fazer um exame médico complicado. O seu cônjuge não pode estar lá com você. Pode estar lá em espírito, orando. Mas sabe quem vai estar lá com você? O general de guerra, Jesus, por meio do Espírito Santo. No nosso último suspiro, né? Nosso último inimigo que nós vamos enfrentar, que é a morte. Sabe quem vai estar lá com você? Para dizer, vinde bendito meu filho, vinde. Que sabe quem vai estar lá? É o Espírito Santo. É Ele, ninguém vai poder te ajudar. Ninguém vai poder te ajudar naquela hora. Só o Espírito Santo, o seu cônjuge não vai poder te ajudar. Pastor não vai poder te ajudar. O teu amigo não vai poder te ajudar. Vai ser você e ele sozinho, cara a cara, face a face. E ele vai estar lá contigo, do outro lado te esperando. A história diz, né, Smith, o Wigglesworth, né, um avivalista, Deus usou ele de uma forma poderosa. Irmãos, eu quando li esse texto, as lágrimas vieram nos meus olhos, né, e a esposa vai revelando isso, né, porque foi algo tremendo. A esposa viu, né, o marido estava dormindo, e a esposa estava no corredor da sua casa, escutou ele falando com alguém, né, e abriu a porta devagarinho para ver, ele estava sentado, né, na cama, sentado, levantando as mãos, falando com Jesus. Irmãos, isso é muito lindo. Ele falando com Jesus, e ele viu o reino que esperava. Ah, Senhor, que coisa maravilhosa, que lindo. E a esposa foi abrindo devagarinho, achando que ele já estava, né, ficando meio gaga, né, falando sozinho. E de repente ele deu o último suspiro e caiu na cama. Mas ele ficou, né, como Estevão, o seu semblante ficou como semblante de anjo. Semblante de anjo. Então ela entendeu que ele estava falando com Jesus.
e que Jesus estava vindo recolher ele, que a sua missão tinha sido cumprida. Irmãos, o último dia ninguém vai estar com você, só Ele, é Jesus, o Espírito Santo é Ele. Esse texto fala isso de nós, para mim e para você. Não importa a luta que você venha passar, o que eu venha passar, Ele está com você. Se passarem pelas águas, elas não te afogarão. Se passarem pelo fogo, elas não te queimarão. Ninguém pode roubar o que está dentro de você, que é fé em Cristo Jesus. Ninguém, nem a morte, nem o futuro, nem o presente, nem o passado, nem a profundidade, nada pode roubar isso de nós. Nada, nada. Então fica firme. Não largue a corda, fica firme no Senhor. Ele está no controle de tudo. Às vezes, lembra de Mordecai? Só essa última pincelada, né? O Mardoqueu, a forca dele já tinha sido pronta, né? 20 metros de altura, né? No dia seguinte, irmão, presta atenção, no dia seguinte ele seria enforcado. Naquela noite, Deus tira o sono lá de Amã. Amã ficou sem sono, mandou chamar lá os homens. Olha, peraí, Mardoqueu fez isso, que honra fizeram para ele? Aí, irmão, presta atenção. Se alguém não te honrou pelo que você fez, não se aborreça. É Ele que vai te honrar. Lembra de José também? José não se lembrou. Mas é Deus, irmãos. Deus não se esquece. Aquilo que você faz com ato de justiça, em nome do Senhor, por obedecer a Bíblia, não está no esquecimento, não. Está guardado. Na hora certa, Deus vai puxar aquele arquivo ali. Olha, pronto, chegou a hora. É chegada a hora, assim como foi Amã. No momento certo, né? Naquela hora, Deus tirou o sono de Amã. Chamou lá os homens lá, começaram a contar a história. O que fizeram para Mordecai? Falei, não fizeram nada? Tá. Aí, de repente, né, chegou lá o homem, lá, o ruinzão, né, o Amã chega. Aí o rei pergunta assim, o que se deve fazer para honrar alguém que o rei quer? Aí ele se achando, irmãos, o orgulho é terrível, né, cara? Ele se achando, certamente é para mim. Senhor, bota o cavalo real, as vestes reais, bota a coroa, dá tudo da realeza para ele. Muito bom. Então dá isso para o meu servo Mordecai. Pronto, já era. Olha o que Deus faz. Deus, ele não dorme, irmão, né? O guarda de Israel, ele não dorme. Ele está atento, ele está ligado em tudo. Tudo está na agenda de Deus. Eu sei, irmãos. Veja bem, você vive o seu contexto. Você não sabe o meu contexto. Tá bom? Você está vendo eu pregando aqui, mas você não sabe o meu contexto. Eu também não sei o teu contexto. Mas eu conheço alguém que conhece tudo. Que conhece o seu passado, conhece o seu presente e o seu futuro também. E o nome dele é Jesus Cristo. Vamos ficar de pé, vamos orar. Soberano Deus, feche seus olhos, aquieta seu coração. Pai, obrigado, Senhor. Obrigado por mais uma vez, porque a sua palavra foi anunciada. Sim, meu Deus, como o Senhor tem falado, talvez alguns possam ter pensado, eu já conheço esse texto, eu já conheço essa narrativa, eu já sei como é que foi o passado, o presente, eu conheço toda essa história, mas Senhor, essa história nos remete para a eternidade, é para a eternidade contigo. Então, ó Espírito Santo de Deus, vem sobre o teu povo nesta manhã, Senhor, aqueles que estão amedrontados, Senhor, com os cavalos de Faraó, aqueles que estão amedrontados com a situação que surgiu, aqueles que estão amedrontados até mesmo com a enfermidade, vocês estão com os dias contados em nome de Jesus. O Senhor, Ele tem um tempo para agir, o Senhor, Ele tem um tempo para trazer o livramento, mas o Senhor está trazendo sobre você uma intimidade, um relacionamento, uma comunhão com Ele, uma dependência total com Ele. Então confie no Senhor. Hoje o Senhor derrama sobre você do seu amor, porque o amor do Senhor lança fora todo medo. Sai medo em nome de Jesus. Em nome de Jesus, todo espírito de covardia, sai covardia, que eu digo, em não querer obedecer a palavra, em acharem que Deus está equivocado nas suas ordens. Saia em nome de Jesus, mas que haja um espírito de obediência. Senhor, Senhor, renova a fé da tua igreja, abre os olhos espirituais, assim como o Senhor fizeste com Eliseu orou, Senhor, aquele servo disse, estamos perdidos, estamos cercados, e Eliseu disse, Senhor, abre os seus olhos, e ele viu carros e cavalos de fogo. Senhor, abre os olhos espirituais da tua igreja, que possa contemplar, Senhor, o teu agir, a tua glória, em nome de Jesus. E você diga, amém. Glória a Deus. Poder se assentar, irmãos.